Bom dia, caríssimos. Vamos continuar o estudo de trigonometria de números reais, trabalhando hoje a relação fundamental. Essa relação é muito importante. Se vocês estão lembrados, a trigonometria começa pelo estudo métrico do triângulo retângulo. E a gente vai generalizar esse estudo para ângulos maiores que 90 graus, colocando no ciclo trigonométrico, no sentido anti-horário, os ângulos. Então aqui a posição 0 graus, aqui 90 graus, aqui 180 graus, 270 graus, completando a volta 360 graus. E a gente marca o ângulo e aparece aqui um triângulo retângulo. Aqui vai aparecer um triângulo retângulo que a gente vai poder usar a definição de seno, cosseno para uma hipotenusa igual a 1. Então esse cateto adjacente aqui vai ser justamente o valor do cosseno do ângulo. E esse cateto oposto vai ser o seno. Esse cateto oposto vai ser o seno. De modo que, como esse triângulo é um triângulo retângulo, ele obedece à relação de Pitágoras, que diz o quê? A relação de Pitágoras diz que cateto elevado ao quadrado mais cateto elevado ao quadrado, isso vai dar o quadrado da hipotenusa. Essa relação é muitíssimo importante, tanto que ela é chamada de relação fundamental. Numa série de problemas, quando misturar seno com cosseno, a gente sempre pensa nessa igualdade. Agora, isso não é válido só para ângulo agudo. Esse ângulo aqui pode estar no segundo, terceiro, quarto quadrante. A gente faz uma referência a cateto, mas depois você pode generalizar essa ideia. Aqui a gente já está apresentando o eixo da tangente, mas você pode trabalhar a tangente de um ângulo qualquer, até ângulo maior do que 90 graus, como sendo o seno daquele ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Mas aqui a gente pode estudar a tangente, mas não é o objetivo agora trabalhar o eixo da tangente. O objetivo é mostrar para vocês que essa igualdade, seno quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, ela vai ser tremendamente útil no exame. Repare aqui nesse problema da Unicamp, primeira fase. Ela fala, seja x o número real, tal que cosseno de x é igual a tangente de x, e aí ele pede para calcular o valor do seno de x. Ele não está pedindo para calcular o x. Você não vai precisar resolver essa equação, você precisa determinar o seno de x. Então, o que seria interessante? Pegar a definição de tangente. Mas que definição de tangente? Não a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Porque esse número aqui, x, é um número real. Vai ser interessante escrever uma igualdade do tipo seno dividido pelo cosseno. E aqui nós vamos poder passar esse cosseno para o outro membro, fazendo a operação inversa, que é a operação de multiplicação. Ficaria cosseno ao quadrado de x igual a seno de x. Está vendo essa equação? Está misturando seno com cosseno? Eu penso na relação fundamental. Aqui mais ainda, porque eu tenho aqui cosseno ao quadrado. Se eu tenho cosseno ao quadrado de x, mais um bom motivo de eu pensar na relação fundamental. Então essa relação fundamental, que nasce do teorema de Pitágoras, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado dá o quadrado da hipotenusa, você tem que saber na ponta da língua cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, independente de você enxergar o triângulo retângulo. Tá? É uma fórmula que vai ter um alcance maior.
Então, se eu tenho aqui que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de x vai dar 1, então a gente pode isolar o cosseno ao quadrado como sendo 1 menos seno ao quadrado de x. Observe que então aquela igualdade vai poder ser reescrita como? Onde tínhamos cosseno ao quadrado, vamos escrever 1 menos seno ao quadrado de x. E isso tudo igual a seno de x. O que o problema da Unicamp nos pedia? Qual o valor do seno? Bom, nós temos uma igualdade, nós temos uma equação, cuja única incógnita é x, que vai estar dentro do seno. Aí eu tenho aqui uma equação do segundo grau. Nós vamos fazer aqui uma mudança de variável. Vamos chamar aqui, por exemplo, não é necessário, mas é uma ferramenta interessante para problemas mais difíceis. Então já vamos acostumar a usar em problemas mais fáceis. Eu vou pegar aonde eu tinha ali seno de x, nós vamos substituir por y. Então aquela equação vai ficar y ao quadrado mais y menos 1 igual a 0. E vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. O delta, b ao quadrado menos 4ac. Então esse delta aqui vai dar o número 5. E a gente vai ter aqui o y igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 5, dividido por 2a. E aí ele pergunta o valor de seno de x. Bom, quem era o y? Y era justamente o seno. Então, seno de x vai ser igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 5 sobre 2. E dessas alternativas aqui, vamos escolher a alternativa C. Então aqui, ele está misturando cosseno com tangente. Misturou função trigonométrica, já é interessante pensar a relação fundamental. Mas aqui, mais ainda, porque ele pediu seno. Na hora que eu substituir a tangente seno sobre cosseno, caiu nessa equação. Note que essa equação fica difícil descobrir o valor de x, mas ele não pediu x, ele pediu seno. Tem outras relações relacionadas com a relação fundamental. Note que se eu pegar esse primeiro membro dessa equação fundamental e dividir todo ele por cosseno ao quadrado de alfa, só posso fazer essa divisão se for diferente de zero. Seno ao quadrado de alfa dividido por cosseno ao quadrado de alfa vai dar tangente ao quadrado. Quando eu faço cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, vai dar o número 1. Quando eu faço o segundo membro 1, vou dividir todo ele por cosseno ao quadrado de alfa. Vai dar 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. E essa igualdade é uma outra fórmula que vocês eventualmente poderiam memorizar. Eu não acho tão interessante que você memorize. Acho essa fórmula. Acho realmente fundamental que você saiba seno quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Mas essa fórmula, tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado, ela pode ser útil numa prova de escola militar, que você tem uma matemática mais pesada. No caso de Unicamp, de FUVEST, quando você necessitar dessa expressão aqui, eu recomendo você pegar o seu exercício, jogar tudo para seno e cosseno e usa a relação fundamental. Seno quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Não é ruim você decorar isso se você não tivesse que decorar, memorizar tantas coisas para a prova do vestibular. Então, tem outras funções trigonométricas, além de seno, cosseno e tangente.
Temos, por exemplo, a função trigonométrica cossecante do ângulo x, que vai ser o inverso do seno de x. Nós temos a função trigonométrica, como comentamos ali, secante de x, que é o inverso do cosseno de x. Essas outras funções trigonométricas, eu recomendo que você saiba. Cotangente de x, que você saiba que é o inverso da tangente de x. Ou, se você preferir, cosseno de x dividido por seno de x, que é até mais forte e mais interessante. Então, esta fórmula, que é a definição de cossecante, definição de secante, definição de cotangente, são realmente importantes para o exame da Unicamp, da FUVEST e da VUNESP. Essa fórmula, que está relacionada com a relação fundamental, não é uma coisa tão importante assim. Então fica dispensável, mas essa daqui não. Essa vai ser tremendamente útil. Ok? Bom, vamos fazer algumas aplicações que aí vocês vão poder ver a importância da relação fundamental. Veja aqui um problema do ano passado da Unicamp, um problema de segunda fase. O item A é mais um cálculo de valor numérico. Você vai substituir o ângulo x por π sobre 2 e fazer a conta. Não vou fazer o item A não. Vamos ficar aqui no item B. O enunciado diz: seja a função f de x igual a 2 mais seno de x dividido por 2 mais cosseno de x. E ele pede para descobrir qual é o ângulo alfa. Não, ele não pede para descobrir isso. Ele fala: dado o ângulo alfa, o ângulo θ qualquer, tal que cumpra essa exigência, a f de θ é igual ao número 2. E aí ele pede: determine os possíveis valores para seno de θ. Note, novamente, ele não pediu θ, ele pediu o seno de θ. Pode acontecer de ser possível descobrir o θ, mas não é o que ele pediu. Ele está pedindo o seno. Então vamos ser objetivo. Aqui, se ele falou que a função f é definida dessa maneira, quanto que é f de θ? F de θ vai ser 2 mais seno de θ, tudo isso dividido por 2 mais cosseno de θ, tudo isso igual ao número 2. Tá certo? Então, problema de segunda fase. Ele está pedindo para determinar os possíveis valores de seno de θ. Ele apresentou aquela função sofisticada, eu substituí. Bom, cheguei numa equação. Vamos trabalhar essa equação aqui. Esse 2 mais cosseno de θ, no outro membro faz operação inversa, que vai ser a operação de multiplicação. Na hora que multiplica, 2 vezes 2, 4. Na hora que eu multiplico, cosseno de θ vezes 2, dá isso daqui. Observe, aqui nessa igualdade, nós temos uma única incógnita θ, mas ela está dentro do seno, dentro do cosseno. Seria já muito interessante você pensar na possibilidade de usar a relação fundamental. Então, o que eu vou fazer? Pegar esse 4 que está fazendo a operação de adição, no outro membro faz a operação inversa, que é subtração, 2 menos 4 menos 2, e aqui 2 cosseno de θ. Observe que essa igualdade mistura seno com cosseno, e a relação fundamental, qual é? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então seria muito interessante que a gente pegasse essa igualdade e elevasse toda ela, todo o primeiro membro ao quadrado, todo o segundo membro ao quadrado, para poder utilizar a relação fundamental. Mas muito cuidado quando você faz essa operação. Porque, no fundo, você está elevando ao quadrado os dois membros, você pode estar introduzindo uma resposta.
Então vai ser muito interessante depois você fazer uma verificação, que nem equações que envolvem raiz, que você quadra os dois membros. Você faz uma verificação, porque volta e meia você pode introduzir respostas. Repare que eu passei o 4 para lá. Quando você quadra, é legal que fique separado o seno no primeiro membro e o cosseno no segundo membro, tá? Não é obrigatório, mas facilita. Como eu tenho uma subtração elevada ao quadrado, vai dar o quê? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Se eu elevei o primeiro membro ao quadrado, que preço que eu pago? Elevar o segundo membro também ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4. Que cosseno elevado ao quadrado vai ficar indicado. Então, essa equação, que tem uma incógnita só, ela apresenta o quê? Só tem o θ como incógnita, ela está dentro do cosseno e ali dentro do seno. Então, seria muito, muito importante você lembrar agora de usar a relação fundamental, que diz o quê? Que cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado do mesmo ângulo, isso vai dar 1. Essa relação é muito importante, ela é fundamental. Na hora que eu substituo naquela equação que a gente tinha, seno ao quadrado de θ menos 4 vezes seno de θ mais 4 igual a 4 vezes o cosseno ao quadrado, este cosseno ao quadrado eu substituo a relação fundamental. Repare, vai dar 1 menos seno ao quadrado de θ. Olha que legal. Essa equação que misturava seno com cosseno, na hora que a gente isolou esse cosseno, passando o seno quadrado para lá, subtraindo, e substituiu, nós chegamos aqui numa equação bastante interessante. Seno ao quadrado de θ menos 4 seno de θ mais 4, igual, faço a distributiva, 4 menos 4 seno ao quadrado de θ. Tem uma única incógnita, seno, inclusive eu posso simplificar, subtraio 4, eu vou ter uma única incógnita e ela está dentro do seno, que é a pergunta do problema. Esse 4 seno quadrado, no outro membro faz operação inversa, que é a de adição, vai dar 5 menos 4 seno de θ. E essa equação tem uma única incógnita. Não vou precisar usar a relação fundamental aqui, porque a relação, não vou precisar usar Pitágoras aqui, meu Deus, não preciso usar Bhaskara, porque dá para você colocar o seno de θ em evidência. E aqui vai dar 5 seno de θ menos 4. E aí você usa a propriedade de números reais. Se esse produto vale 0, eu vou ter seno de θ igual a 0, ou eu vou ter o outro fator. Quem é o outro fator? 5 seno de θ menos 4 igual a 0, o que vai nos dar a possibilidade de obter o outro valor de seno de θ, que vai ser 4/5. Então ele perguntava, determine os possíveis valores. Então, como resposta, você poderia responder seno de θ igual a 0 ou seno de θ igual a 4/5. Nós teríamos essas duas respostas para a resolução desse exercício, ok? No entanto, eu vou gastar aqui um tempinho, tá? Na hora que eu coloquei aqui em evidência, quadrado do primeiro menos
2 vezes, certo? Bom, eu vou gastar aqui um tempinho para comentar com vocês uma coisa importante. Na hora que eu quadrei, eu falei que vocês deveriam tomar um cuidado. Olhe só o que seria a verificação. Vamos só comentar. O problema está encerrado aqui. Já temos a solução dele. Mas olha só o que acontece a hora que você quadra os dois membros. Você tinha uma igualdade desse tipo. Seno de θ menos 2 igual a 2 vezes cosseno de θ. E a gente quadrou para poder usar a relação fundamental. Olhe só o que acontece se a gente pegar essa possibilidade de solução, tá? Ou seja, essa possibilidade de solução seria seno de θ igual a 0. Se seno de θ igual a 0, se seno de θ for igual a 0, com esse θ valendo 0 graus, que é uma possibilidade, esse θ valendo 0 graus, olha o que vai acontecer com essa igualdade aqui. Eu vou ter aqui seno de 0 graus, que é 0, menos 2, 2 vezes cosseno de 0 graus, que é 1. E você chegou aqui que menos 2 é igual a 2, o que é um absurdo. Então, note, esse absurdo vai indicar o quê? Vai indicar que essa resposta aqui, ó, vai indicar que essa resposta não convém. E você precisaria excluir. A resposta seno de θ igual a 0, ela é pertinente, é a resposta do problema. Mas o seno de θ não vai poder ser 0 com ângulo 0 graus. Com ângulo π, sim, mas não com ângulo 0. Então, quando você quadra uma equação, faça uma verificação para ver se você introduziu respostas. Ok? Um problema bem seletivo. Aqui, no ano anterior, na própria Unicamp, só que na primeira fase, o que ela diz? Ela fala, dada essa equação, 2x ao quadrado mais x mais k igual a 0, dada essa equação quadrática, ela fala que o k é um número real, θ é um número real, e ele avisa que esse seno de θ e o cosseno de θ, ele avisa que são raízes da equação, daquela equação, e ele pede para calcular o valor de k. Ora, se eles são raízes da equação, você tem várias opções para resolver exercício. Poderia substituir aqui seno de θ, fazer uma igualdade e trabalhar usando a relação fundamental. Eu vou escolher aqui um outro caminho. A matemática é legal porque ela tem várias opções. Repare a relação de Girardi, que é muito importante em polinômios. Aqui na equação do segundo grau, quando eu tenho a soma das raízes de uma equação do segundo grau é menos b sobre a. O produto das raízes de uma equação do segundo grau vai dar c sobre a, que é o famoso some-produto. Tá? Essas duas fórmulas são bastante interessantes. Ele não falou que seno de θ e cosseno de θ são raízes? Então, a soma de uma raiz seno de θ com a outra raiz cosseno de θ vai ser igual a quem? Menos b sobre a, menos o b, que é 1, sobre o a, que é 2. Tem uma equação que mistura seno com cosseno. Já penso na relação fundamental. No entanto, o produto não vai dar c sobre a? Então, uma raiz multiplicada pela outra raiz vai dar o quê? C
que é aquela constante K, dividido por A, que é o número 2. Então, aplicamos a relação de Girardi. O que o problema está pedindo? O problema está pedindo o valor do K. É essa a pergunta. O problema está pedindo quanto vale aquela constante K. Então, se eu tenho essa igualdade, a constante K aparece aqui, e aparece igualando seno com cosseno, eu penso logo na relação fundamental. Ocorre que essa relação fundamental, o que ela é? A relação fundamental é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Então eu vou pegar essa igualdade do texto, que a soma era menos b sobre a, vou elevar todo o primeiro membro ao quadrado, que preço que pago? Elevo todo o segundo membro também ao quadrado. E vamos ver que aqui vai dar quadrado do primeiro, seno ao quadrado de θ, mais 2 vezes o primeiro seno de θ vezes o segundo cosseno de θ, mais quadrado do segundo. E isso tudo que vai dar o quê? Vai dar menos meio ao quadrado, que dá 1/4. Olha que bacana que apareceu aqui. Quanto vale seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é a relação fundamental, que é 1. Então, já substituí ali, aqui, pelo número 1. Agora, o que é 2 vezes seno vezes cosseno? Pela relação do produto, quanto que dá seno vezes cosseno? K sobre 2. Então, aqui vai dar 2 vezes K sobre 2. E tudo isso igual a 1/4. Repare que aqui eu vou simplificar, eu vou ter que o K vai ser igual a 1/4 mais 1. Esse 1 no outro membro faz operação inversa, que é a operação de subtração. Atenção para não errar, vai dar menos 3/4. E aí apareceu o quê? Que o K é um número racional, não inteiro. Um número racional, não inteiro, que foi o que aconteceu. Então ele deu aquela equação do segundo grau e falou que seno de θ e cosseno de θ eram as raízes. Poderia usar Bhaskara. Você poderia substituir o seno de θ. Nós optamos por esse caminho. Quem era a soma das raízes? Menos b sobre a, menos meio. Quem é o produto? Seno vezes cosseno vai ser c sobre a. E aí nós elevamos ao quadrado aquela primeira equação e fizemos esse encaminhamento, substituindo aqui a relação fundamental. Um problema bem bacaninha de primeira fase. Repare, olha, a Unicamp como pede com frequência trigonometria nos seus vestibulares e presente a relação fundamental, ok? Vamos trabalhar esse problema bem bacaninha do INSPER 2014. Olha aqui o que ele apresenta. O INSPER costuma pedir bastante trigonometria no seu exame. Ele diz aqui que na figura nós temos um quadrado PQRS. Isso é um quadrado. Está inscrito no ciclo trigonométrico. Se está inscrito no ciclo trigonométrico, o que a gente já sabe? A gente já sabe que o raio dessa circunferência vale 1. Ele afirma que esse ângulo alfa e beta estão indicados aqui, ó. Este arco AP mede alfa. Se esse arco mede alfa, então aqui nós vamos ter, nós vamos ter aqui justamente qual informação? A informação de que esse ângulo aqui, ele vale alfa. Tá certo? E como ele diz que a figura, e aquele ângulo, beta. Este ângulo aqui mede beta. Tá? Então, beta é um ângulo maior do que 90 graus. Como ele diz que essa figura é um quadrado, vamos aproveitar a simetria do quadrado. Você está observando
que aqui eu tenho uma diagonal do quadrado, aqui uma outra diagonal do quadrado, e, portanto, este ângulo aqui vai valer quanto? Este ângulo vale 90 graus. Tá certo? Bom, e daí? Bom, e daí que ele dá uma informação que o cosseno do ângulo alfa vale 0,8 e pede para calcular o cosseno deste ângulo beta aqui, ó. Ele pede para calcular o cosseno. Qual é o eixo do cosseno? O eixo do cosseno é o eixo da horizontal. Então, como ele pede para calcular o valor do cosseno, nós vamos pegar o ângulo beta e vamos projetar o ângulo beta. Nós vamos projetar o ângulo beta no eixo do cosseno. Então, repare, o que ele está pedindo para calcular? Ele está pedindo para calcular esta medida aqui, ó. É isso daqui que ele pede para calcular. É esse tamanho aqui, ó, que ele está pedindo para calcular, que é o cosseno de beta. Repare que esse cosseno de beta é um ângulo negativo. A gente já está percebendo que o cosseno de beta é um número menor do que zero. Só de saber olhar o ciclo trigonométrico, você já eliminou duas alternativas erradas. Tá certo? Bom, agora, a informação do problema não é que o cosseno de alfa valia 0,8. Repare, vou tentar jogar essa informação ali. Nós temos aqui, ó, um triângulo. Nós temos aqui um triângulo retângulo, ó. Nós temos aqui um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo que tem esse ângulo alfa aqui, ó, esse triângulo retângulo que tem o ângulo alfa vai ser utilizado na nossa solução. Por quê? Porque se esse ângulo aqui é alfa, aqui 90 graus, quando eu fizer a projeção do ângulo beta na vertical, quando eu fizer essa projeção, aqui vai aparecer um outro triângulo, aqui vai aparecer um outro triângulo, cuja hipotenusa é o raio do ciclo trigonométrico. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Essa hipotenusa vale 1, porque é o raio da bola. Esse triângulo, essa hipotenusa também vale 1. E esses dois triângulos aqui, eles são dois triângulos congruentes. Por quê? Ora, porque você tem aqui 90 graus, aqui 90 graus, e aqui o que falta para completar 180. Então, este ângulo aqui, ó, desta posição aqui, ó, este ângulo aqui, ele vai valer alfa. Olha que bacaninha. Justamente explorando a simetria do problema. Se ele falou que aquela figura era um quadrado, aqui eu vou ter alfa, vai andar um tantinho para chegar até o 90. Aqui eu tenho alfa e esse tantinho para chegar no 90. É essa congruência do triângulo que vai permitir a solução ficar bem fácil. Então repare que a medida que a gente precisa para responder o problema é o valor do cosseno de beta, que é esta medida aqui, ó. Agora, essa medida vai ser o cateto desse triângulo. Esse cateto é o cosseno de beta, em módulo, porque o cosseno de beta é negativo. Só que esse cateto não está oposto ao seno, ao ângulo alfa. Então, você tem aqui justamente que esse cateto oposto, que é o seno de alfa, ele vai ter a mesma medida, o seno de alfa, ele vai ter o mesmo módulo do cosseno de beta. Só que o seno de alfa é positivo e o cosseno de beta é negativo. Então, vou multiplicar aqui por menos 1.
E aí o problema está quase resolvido. Por quê? Porque o problema pedia quanto vale o cosseno de beta. Aí só basta saber quanto vale o seno. Mas o que o exercício nos diz? Que o cosseno de alfa é 0,8. Ora, se o cosseno de alfa é 8 dividido por 10, para eu descobrir o seno, eu poderia usar o quê? A relação fundamental. No entanto, aqui eu vou fazer uma outra escolha, um outro raciocínio equivalente, só que um pouquinho mais limitado, porque eu vou usar ângulo agudo. Se o cosseno é 8 décimos, vai encaixar num triângulo que o cateto adjacente é 8 e a hipotenusa 10. Então, para a gente descobrir quanto vale o seno, basta aplicar Pitágoras, que diz o quê? Que cateto ao quadrado mais cateto elevado ao quadrado vai dar o quadrado da hipotenusa. Aí eu vou ter aqui que x ao quadrado vai ser 100 menos 64, portanto, esse x ao quadrado igual a 36. Você despreza a resposta negativa e vai dar aqui x igual a 6, que é o famoso triângulo 3, 4, 5, ou o dobro dele, 6, 8, 10. Bom, tudo isso para quê? Para descobrir quanto vale o seno de alfa. O seno de alfa vai ser o cateto oposto 6 sobre a hipotenusa, que vale 10. Assim, eu posso responder a pergunta do problema, porque ele pediu o quê? Quanto vale cosseno de beta? Ora, se o beta está ali, o cosseno está aqui, no eixo do cosseno. Agora, esse tamanho aqui, que é o cosseno de beta, aparece naquele triângulo retângulo no cateto oposto ao seno, com hipotenusa 1. Então, ali, cateto oposto ao alfa, melhor dizendo. E o cateto oposto ao alfa é o seno. Então, essa mancha aqui, esse cateto, tem a mesma medida do seno. Coloquei sinal trocado porque o alfa é ângulo agudo, seno positivo. Alfa ângulo agudo, esse seno aqui, ele é positivo. Como o cosseno de beta é negativo, eu multipliquei ali por menos 1. Usamos a relação fundamental camuflada, porque usamos Pitágoras, mas é a relação fundamental. E aí a gente obteve o seno de alfa. Portanto, o cosseno de beta, que é igual a menos seno de alfa, eu vou ter como resposta que o cosseno de beta é menos 6 décimos. Alternativa C. Ok? Olha que problema bonito do INSPER. Você precisava saber lidar com o ciclo trigonométrico e ver esse aspecto da geometria plana, essa congruência, enxergar esse triângulozinho aqui, enxergar que esse triângulo, ele aparece ali. Usando que conceito? Ângulo oposto pelo vértice, a soma dos ângulos de um triângulo retângulo é 180 graus. Então você descobriria isso. Ok? Obrigado.